Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia de jogo do Vasco, estreia na Copa do Brasil e com notícias de reforços. Você vai entender esse gesto que eu acabei de fazer. Vamos juntos e até o final do vídeo, então já chega sentando o dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal se você curte o meu trabalho, que ele é feito para você, torcedor vascaíno. Dá essa moral e vamos juntos, porque hoje em campo, 3.300.000 reais. É a premiação, 1,5 milhão por jogar essa fase, mais 1.800.000 para avançar a próxima etapa. Faz o Pix, CBF, quero gritar isso hoje. Depois do jogo lá em Cariacica. Não vai ser um jogo fácil pro Vasco da Gama, de forma nenhuma. Ah, mas o União Rondonópolis não está bem no campeonato local. Não vai ser um jogo fácil, porque o Vasco não tem jogado para transformar num jogo fácil. Se o Vasco tiver uma atuação de Vasco, faça com que o jogo torne-se fácil, aí sim, como foi contra a Portuguesa, por exemplo, em que o Vasco dominou as ações e mandou na partida. Caso contrário, vai ser um jogo apertado. Eu espero que as ideias do Carille mudem durante a partida. É um jogo em que ele pode fazer algumas observações, principalmente se o Vasco conseguir abrir uma vantagem. Abre 2-0, por exemplo, 2, 3 gols de vantagem, fazer alguns testes, dar minutagem para alguns jogadores. O Maxime Domingues, por exemplo, seria, mas não viajou com a delegação. O Vasco não informou o que aconteceu com ele. Ele ficou no Rio, postou uma imagem enigmática, em preto e branco, né? E não foi. Aliás, eu gostaria de ter acesso à informação por que ele não foi e de acompanhar o Maxime tendo mais minutagem. Eu reputo que esse jogador, se tiver uma minutagem, ele vai entregar mais conteúdo ao Vasco da Gama. Mas o Fábio Carille não coloca ele em campo, como o Rafael Paiva também não coloca. Pode ser que os treinadores estejam certos. E eu e outros que queremos acompanhá-lo em campo, estejamos errados? Acho que não. Errado eu não estou com o Jean. O Jean o Vasco quer vender, tá dando minutagem a ele para botar na prateleira. Mas o Clássico, por exemplo, ele deu um bico na prateleira. Então, assim, não sei. Não acho que o Vasco possa abrir mão, por exemplo, do Maxime, mas ele não viajou com a delegação. Mas é um jogo, por exemplo, para variar. Não morrer abraçado naquele tripé de 3 jogadores de marcação. Hugo Moura, Jair e Paulinho, ou Jair, Paulinho e Tietê, criar variações, criar oportunidades, empurrar o Coutinho para ser um segundo atacante, ou o Payet para ser esse segundo atacante, dar um pouquinho mais de intensidade ao Coutinho, precisa entregar mais o Coutinho. Eu vi domingo o jogo do Neymar, jogou até 40 minutos, 85 do segundo tempo, cara, intensidade, melhor em campo, gol, participação no jogo, e o Coutinho. Você pega a minutagem dele, joga 2 jogos, substituído, descansa no próximo, aí joga mais 2, tem um problema muscular, joga contra o Flamengo. Cara, ele só fez 90 minutos contra o Flamengo, contra o Volta Redonda. Nos outros ele foi substituído, na Portuguesa ele foi substituído com 20 do segundo tempo, no outro jogo ele foi substituído com 30. Pô, não pode, cara. O que tá acontecendo com o Coutinho, que a gente espera demais dele, e eu espero muito dele. Tem que aparecer, não só contra o União Rondonópolis, tem que aparecer contra o Flamengo, contra o Botafogo domingo, tem que ter sequência. Já ouvi que ele se abateu com a crítica, desculpa. Um cara que tem o maior salário do Vasco, é a maior expectativa do torcedor, não pode se dar o direito de se abater. Ah, mas a pressão é muito grande no futebol. Pô, ele tinha pressão quando jogava no Barcelona, quando jogava no Liverpool, quando jogava no Bayern de Munique. Ele está acostumado à pressão quando jogou Copa do Mundo. Dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, uma pressão do seu torcedor. E eu já falei isso para interlocutores, para pessoas próximas a ele. Falei, avisa ele para olhar as imagens quando ele chegou. Galera debaixo de chuva, todo mundo molhado. Pô, o Coutinho chegou querendo demais e ele não quis demais até agora, desculpa. Muito pouco elencar o jogo com o Flamengo lá atrás, do empate que ele fez o gol, o jogo do Atlético Mineiro, que ele foi bem no duelo lá e cá. É pouco. Procura-se o Coutinho. Desesperadamente, porque é dele que a gente espera. Procura-se o Payet, é dele que a gente espera, que tenha qualidade, jogo. Eu não estou errado nisso, porque eu espero do grande jogador. Bom, Vasco está fechado com Benjamin Garré
poucos detalhes para anunciá-lo como novo reforço. Vai assinar contrato de 3 anos com o Vasco até o final de 2027. Lloyd Augusto, a negociação avançou muito. Alguns detalhes ainda impedem essa negociação. Me parece que há uma dívida com o Lloyd Augusto do clube dele. Nuno Moreira, terceiro jogador, hein? Nuno Moreira, o Vasco tem uma dívida com Casa Pia por conta da compra do Cleiton, que está emprestado ao Rio Ave. O Vasco alega que não tem a dívida, está pagando, está tudo em dia. Então, o Vasco, né, 777, não importa, é o Vasco que tem a dívida, como foi o caso do Atlético Mineiro, quando o Vasco foi buscar um jogador lá e o Atlético falou, beleza, quer levar? Só paga o que deve sobre o Jair e sobre o Paulo Henrique, do empréstimo e agora da compra. Tem dívida aqui, ó, tem 12 milhões para pagar, se você pagar, pode levar. Então, assim, o Vasco começa a aparecer algumas caixinhas aqui, vai abrindo as surpresinhas, tem que resolver. Então, se resolver isso, será o terceiro reforço do Vasco. O Vasco vai em busca de 5 reforços. Azevedo, sim, 5 reforços. Para quem acha que a diretoria está trabalhando mal, ou que não está trabalhando, que está dormindo, que o Marcelo Santana é o soneca, aqueles memes que a gente acompanha, vem 5 reforços. Esse é o objetivo. Nessa janela, que fecha dia 28. Um reserva para o Verratti e um reserva para Lucas Piton e disputar a posição com o Vitor Luiz. Essa é uma notícia exclusiva para você, torcedor. O Vasco está no mercado em busca de um lateral esquerdo. E já há um mapeamento e já conversas com esse nome. Eu não descobri quem é, mas há um nome que o Vasco está buscando para essa função. Até porque entende a diretoria que o Lucas Piton, jogador valorizado, pode sair no meio do ano. E não será nenhuma surpresa. Então o Vasco está buscando um jogador porque o Leandrinho vai direto se apresentar ao clube árabe e ele pode ficar por lá. Ele vai inicialmente emprestado, mas pode acabar sendo comprado. E aí, quem é um reserva para o Vitor Luiz disputar ali a posição para ser reserva do Piton? E se o Piton for embora, fica só o Vitor Luiz? Na direita tem 3. Tem Paulo Henrique, tem Puma e tem Paulinho, que volta da seleção, aliás, campeão, né? Parabéns aos 3 crias do Vasco. Ryan já se apresenta direto em Vitória, né, para o jogo de hoje. O Vasco está no mercado, torcedor. 5 reforços, esse é o número. 5 jogadores com mais vitalidade física, né? Não é força física, aqueles seguranças, não. Mas jogadores que possam entregar mais vitalidade ao elenco, mais força, mais preparo físico, que o time consiga ter intensidade, consiga rodar. E se esses jogadores que o Vasco está buscando ainda não descobrir quem é o reserva para o Verratti e o lateral esquerdo, mas esses outros 3 que já estão aí e muito adiantados, um deles vai para a reserva, que deve ser o Lloyd, os outros 2 para brigar pela titularidade ou vão ser titulares, o Vasco melhora, sobe o seu nível, passa a ter banco, o Fábio Carille. E aí ele pode, inclusive, abrir mão do tal tripé de marcação, porque ele passa a ter opções de armação. É isso, torcedor, conto muito com a sua audiência hoje, a partir das 8h45 da noite, 45 minutos antes da bola rolar, depois vamos bater papo e vamos empurrar o Vasco para a segunda fase. 1,5 milhão no caixa e faz o Pix CBF, mais 1.800.000, 3.300 o Vasco vai botar e vai para a segunda fase da Copa do Brasil e vamos embora fazer uma grande campanha. Um grande abraço, um ótimo dia e é tudo nosso e nada deles. Tamo juntos. Tchau.